E aí galera, vocês têm me pedido muito para editar um vídeo com feitos recentes do Mercúrio, mas como ele ficou meio distante dos quadrinhos por uns 2 anos e eu já tinha colocado feitos recentes no quadro de auge, para não ficar repetitivo, achei que seria melhor editar algo que é muito comum em debates entre fãs. Será que Pietro é um velocista poderoso? Normalmente tentam compará-lo com velocistas de outros universos com leis diferentes, principalmente velocistas da DC que estão conectados com a Speed Force, uma outra fonte de poder totalmente diferente da maioria dos velocistas da Marvel, que tem que fazer um esforço muito maior, porque lá não existe essa força de aceleração. Então, levando em conta tudo isso, separei alguns pontos para a gente ver se Mercúrio é ou não considerado poderoso dentro do seu universo. Entre feitos de ultrapassar a luz, voar, viajar no tempo, ser admirado pelos deuses e confirmado pela própria Marvel com uma velocidade além dos cálculos e da compreensão, veremos do que o Platinado é capaz. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Origem dos poderes. Bom, como sabemos, anteriormente Pietro era considerado um mutante, mas devido às mudanças que ocorreram nos últimos anos, se tornou humano geneticamente modificado pelo alto evolucionário. De qualquer modo, uma coisa não mudou. Desde que é um bebê, seu corpo veio se adaptando sem parar ao tipo de poder que recebeu. E em Mercúrio Sem Rendição de 2018, foi dito que ele apenas não corre, mas todo o seu corpo é veloz. Ou seja, na percepção de uma pessoa comum, o velocista pode estar parado, mas seus pensamentos, respiração e qualquer outra coisa que faça parte da sua fisiologia está acelerada, porque ele vive à velocidade. Você já deve ter cansado de ver comentários sobre a velocidade do som, e isso não é verdade. Essa informação é espalhada há anos, sendo que qualquer pessoa que leia um quadrinho dos Vingadores percebe que ele tem feitos rotineiros que estão muito acima disso. E como não é o Pikachu, os poderes do Pietro estão sempre evoluindo como o de qualquer outro herói. Legado e reconhecimento. Vamos partir para um ponto que eu acho super interessante, porque fora dos quadrinhos, o personagem é muito amado e também muito subestimado, mas dentro do seu próprio universo, ele é reconhecido pelos civis como o Vingador mais veloz, e em Mercúrio Sem Rendição é dito que na Terra nunca existiu um homem mais rápido que ele. É reconhecido pelos deuses, como por exemplo em Poderosos Vingadores, quando o próprio Zeus disse que curte o Mercúrio. O Hércules também chegou a comparar a velocidade do Pietro com a de Hermes, o próprio deus da velocidade. O Coulson, que trabalha na SHIELD, disse que conseguiu esse trabalho porque conhece as fraquezas e pensamentos dos heróis. Em 2015, afirmou que Pietro é mais perigoso do que demonstra e que ele poderia matar o Hulk se quisesse. Como faria isso abriria um debate enorme, tenho certeza. Também em Poderosos Vingadores, quando foi possuído por Chitton e começou a controlar a realidade em todo o planeta, com o risco de se espalhar pelo universo em um piscar de olhos, também foi dito que o fim do mundo não chegaria pelas mãos da Feiticeira Escarlate, e sim pelo seu irmão gêmeo, já que ele também é um bom condutor de magia do caos. Atualmente retornou aos quadrinhos nessa nova saga Empire. E antes de invadir a Terra, os Kotati foram avisados para tomar cuidado, afirmando que Mercúrio é um herói formidável. Resistência. Bom, o Pietro tem alguns feitos bastante legais e é provavelmente o velocista da Terra com os maiores feitos nesse quesito, como por exemplo ser golpeado pelo Hulk, pelo Hércules enquanto a Encantor tentava diminuir sua velocidade com magia, resistir à força gravitacional de um buraco negro, às rajadas caóticas da Feiticeira Escarlate possuída por Chitton e até resistir aos efeitos de quando ultrapassou a barreira do tempo e do espaço. Nesse último, ele reclamou dos efeitos em seu corpo, mas acostumou no mesmo instante, e é compreensível, já que nunca havia corrido tão rápido, ou seja, foi uma evolução. Nos eventos de Vingadores Sem Rendição, ele lutou e correu o dia inteiro, foi congelado no meio da batalha pela Wanda sem querer e mesmo assim depois de algumas horas, retornou para a luta correndo pelo planeta acima da velocidade da luz para quebrar um orbe que estava congelando, os super-humanos, e só ele tinha velocidade de percepção para ver.
feitos nos vídeos mais antigos, já comentei bastante sobre os maiores feitos do herói, mas para deixar esse vídeo mais completo vale a pena destacar alguns, como por exemplo o que eu acabei de mencionar. Em Vingadores Sem Rendição, a Terra já estava sendo destruída e só ele tinha velocidade de percepção para ver. Claro que muito depois os outros heróis também viram. Outro feito que acho bastante interessante foi ele mostrando em Mercúrio de 98 que poderia correr vários quilômetros e voltar antes que os poderes mentais do Exodus, que é um mutante de nível ômega, pudesse atingi-lo. Pietro também já se mostrou veloz a ponto do Professor X não conseguir ler ou controlar seus pensamentos com facilidade, lembrando que o professor já foi capaz de lutar com entidades e colocar deuses como Thor para dormir. Outro feito que acho bastante notável foi na Academia Vingadores, quando Emma estava possuída pela Fênix e não conseguiu sentir a presença do herói. Haviam dispositivos que ajudavam a camuflar sua presença, mas ainda assim eu acho interessante destacar, porque é uma das maiores telepatas do mundo, possuída por uma entidade. Em Fabulosos Vingadores de 2015, capítulo 4, há um feito que eu particularmente adoro, mas é bem pouco comentado. Quando a cidade inteira de Boston precisava de um antídoto, foi o Raio Prateado quem aplicou. Ou seja, ele correu pela cidade e teve contato com mais de 600 mil pessoas em alguns segundos. Mercúrio tem mostrado ao longo dos anos que seus poderes dependem muito do que está sentindo, ou seja, seu emocional tem muita influência aqui. Exemplo foi quando seus poderes retornaram. Ele simplesmente viu uma mulher precisando de ajuda enquanto caía de um prédio. Outro momento notável foi o Alto Evolucionário dizendo que ele e sua irmã são um erro e que nem sabem usar os poderes direito. Foi aí que Pietro resistiu à força gravitacional de um buraco negro e derrotou o vilão, também indicando que os gêmeos Maximoff são mais poderosos do que demonstram. E como estamos falando de um herói, com certeza vai superar seus próprios limites para ajudar caso se mostre necessário. Viagem no tempo. Então, esses feitos ocorreram nas páginas de O Herdeiro, quando vimos as consequências do Dia M no ponto de vista do herói, pensando que poderia restaurar seus próprios poderes e de outros mutantes, ele tentou usar os cristais dos inumanos, e com isso, seus poderes retornaram de um modo diferente. Ele podia vibrar seu corpo a ponto de viajar no tempo e criar duplicatas. Após perder os cristais, não demonstrou mais essa habilidade, mas o processo de vibração era simples e só precisava visualizar o tempo passando. Não temos como afirmar se ele pode viajar no tempo atualmente, mas velocidade para isso tem de sobra, já que agora seus poderes estão muito superiores, então é bem provável que possa. Além disso, demonstrou que pode vibrar objetos, seja para explodir ou adiantar seu crescimento, e até afirmou que pode se tornar intangível na HQ Cruzada das Crianças. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Vocês podem ver que dentro do seu universo, o Raio Prateado é reconhecido e considerado o homem mais veloz da Terra. Até comentei no vídeo da Rachel que o Estrela Polar poderia se tornar um rival à altura, porque até então seu limite tem sido a luz, mas quem sabe ele receba alguns feitos legais. Digo isso porque o que falta para o Pietro com certeza é desafio, diferente de velocistas de outros universos, que são desafiados a correr e superar seus limites quase que o tempo todo. O próprio Pietro já disse várias vezes que raramente luta contra um velocista. Dessa forma fica meio complicado da gente ver feitos grandiosos de velocidade. Comentem aí embaixo o que vocês acharam do vídeo. Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões aí nos comentários, porque assim fico por dentro do tipo de conteúdo que vocês querem ver por aqui. E quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @denostalgico. Uso o mesmo nome em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!